Quem aí tá pronta para encerrar mais um livro da Bíblia? Eu não sei você, mas eu tô prontíssima e animadíssima também. Como você já sabe, hoje nós leremos o último capítulo do Evangelho de Lucas e encerraremos mais este livro da Bíblia no nosso plano de leitura em 365 dias. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI, que se você quiser ter acesso a esse plano completo que nós estamos seguindo e seguiremos, ao longo de todo o ano, é só clicar no link que está aqui na descrição e baixar gratuitamente esse plano para você poder acompanhar daí também. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para ser avisada sempre que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui. Curte também esse áudio, que assim você mostra para a plataforma que esse assunto é relevante e nos ajuda a chegar em mais pessoas. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que é só isso. Assim, compartilha também. Não curte somente o áudio, não. Compartilha com todas aquelas pessoas que você quer bem, com aquelas pessoas que podem, inclusive, se beneficiar dessa leitura transformadora, que, na minha opinião, são todas as pessoas, né? Mas claro que tem gente que não está preparado para esse papo ainda. Eu falo isso com consciência de causa, porque até algum tempo atrás eu estava nesse grupo que não estava preparada para esse papo. Então eu super entendo. Mas vamos lá então, capítulo 24. A ressurreição. Mateus 28, 1 a 10, Marcos 16, 1 a 8 e João 20, 1 a 9. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas?
Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Jesus aparece aos seus discípulos. João 20, 19 a 23. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Jesus disse: Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ascensão de Jesus. Depois, Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E com isso, minha gente, nós encerramos não só este capítulo, esta leitura de hoje, mas também o Evangelho de Lucas. Eu te espero aqui amanhã para nós darmos início a mais um livro, para nós darmos continuidade ao nosso plano de leitura da Bíblia em um ano e darmos início a mais um livro da Bíblia. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!